Olá, está começando o Olhar Africano. Afonso Dhlakama, na entrevista a seguir, mostra os erros que a Renamo cometeu na indicação de Yusuf Momad como líder do partido. Segundo Dhlakama, o futuro líder pertence aos jovens com muita experiência e pujança política que o partido dispõe. Igualmente, Dhlakama apresenta uma retórica em torno do atraso da realização do 5º Congresso, respondendo à grande preocupação de Venâncio Mondlane. Ou seja, não é pela primeira vez que a Renamo atrasa na realização do Congresso Nacional. O Olhar Africano selecionou a entrevista de Afonso Dhlakama, que é considerado o pai da democracia moçambicana, para mostrar que ele é sem dúvida a figura incontornável para a resolução da crise política interna da Renamo. O seu conhecimento que deixou vai nos ajudar a entender todos os problemas que os partidos políticos enfrentam atualmente. Boa noite, Sr. Presidente da Renamo. Boa noite. Boa noite. Muito bem, esta entrevista acontece na semana em que o Presidente Guebuza fez mais uma remodelação no seu governo. Saíram 4 ministros, na verdade saíram 3, trocou uma ministra, que é a Ministra dos Negócios Estrangeiros, que passa para a pasta da ação ambiental. Saíram, nomeadamente, os Ministros da Justiça, a Esperança Machavel, o Ministro de Transportes e Comunicações, o Ministro da Ação Ambiental, e há novos ministros. Que análise é que faz desta remodelação do governo de Guebuza? Ficou surpreendido para começar com esta remodelação? Bom, sim, porque penso em missão do governo, né? Porque remodelação faz-se um por um e explica-se as razões. Todos os governos do mundo fazem remodelação. Eu penso que é o resultado do descontentamento, o resultado, de facto, dos problemas, né? Sabe que o país está assolado, há problemas, manifestações, há má governação, portanto, mesmo os funcionários públicos, todas as instituições do Estado não funcionam. Portanto, não estamos surpreendidos. Para nós, não chamamos de remodelação, mas sim é demissão. Esperamos que isto venha a acontecer. Portanto, é lamentável, porque não é de uma vez, num dia, 4 ministros, e portanto, repito, que é demissão do governo. A questão que colocava é, portanto, não está surpreendido com esta remodelação governamental? Não estou porque é como fosse numa casa cheia de problemas, e espera sempre que haja pancadaria, haja insultos, haja descontentamento. Portanto, olhando para o ambiente do país, para qualquer estrangeiro ou nacional, um acadêmico que acabou de ouvir o que aconteceu de facto, era de esperar. Os ministros foram aqui exonerados, vamos começar pelos exonerados. Acha que foi justa a sua saída? Estamos a falar do Ministro dos Transportes e Comunicações, Ministro da Ação Ambiental, a Ministra da Justiça e esta troca da Ministra dos Negócios Estrangeiros para a parte da pasta ambiental. Bom, eu não quero fazer aqui análise das qualidades de cada um. Eu quero analisar, portanto, as qualidades ou desqualificar, portanto, o governo moçambicano. E todo moçambicano, acadêmico, intelectual, pode servir para o governo do Armando Guebuza. O problema, de facto, não são responsabilidades pessoais, são responsabilidade das próprias políticas do governo moçambicano. De qualquer maneira, quando o Presidente da República faz esta remodelação, está à espera de algum efeito. Entraram novos quadros, ao nível, digamos, dos transportes está o Paulo Zukula, estava no INGC, ao nível dos negócios estrangeiros entrou o Domingos Baloi, que já foi Ministro dos governos de Chissano. Na Justiça entrou Bem-vinda Levi, que é juíza e estava agora no Centro de Formação Jurídica, Judiciária e Jurídica. O que é que acha que podem acrescentar estes novos nomes? Nada, absolutamente nada. Porque o problema, Jeremias, nós não somos miúdos, somos crescidos. Se nós verificarmos e analisarmos os problemas todos que afetam a esta administração, portanto, do Presidente Guebuza, começando pelas inconstitucionalidades,
o não funcionamento, o não cumprimento das próprias leis em Moçambique não tem nada a ver com a qualificação ou desqualificação por parte dos ministros. São as políticas que são seguidas por o Executivo na sua totalidade. Portanto, as pessoas que entraram podem ter mais capacidade, mas porque de facto a estratégia do governo é esta que nós conhecemos, não vão fazer quase nada. Eu acabava de elogiar há 3 dias atrás. Eu conheço muito bem a doutora, portanto, a Esperança Machavela, não é uma pessoa incompetente, aquela senhora. Não é incompetente, para quem conhece aquela senhora, é muito competente, mas porque de facto está a cumprir um programa e é por isso, portanto, tudo, as mudanças que houve não vão poder trazer nenhuma, acrescentar a qualidade de governação do Armando Guebuza. Ao contrário, essa troca de pessoas, as políticas são as mesmas. Pelo que, deixe-me ver se eu percebo, Sr. Presidente, o problema então, é a figura do próprio Presidente, é isso que quer dizer? Do próprio Presidente Guebuza? Eu não diria sim ou não. O problema, sabe, os partidos têm programas de governação, têm estratégia, têm ideologias, têm princípios, têm aquilo que pretende atingir. Todos os ministros que estão a trabalhar com o presidente Armando Guebuza estão a seguir, estão a cumprir aquilo que foi escrito para ser cumprido durante os 5 anos. Só que como aquilo não funciona e ele enerva-se e tira as pessoas, eu posso te garantir que ele pode tirar e meter acadêmicos e tudo, mas não vai mudar nada. Bem, pelo que depreendo aqui, da análise que então posso depreender daquilo que são as tuas palavras, quero dizer que a análise que faz do desempenho do governo nestes 3 anos não é uma análise positiva? Não, não é. Em todos os setores do Estado. O que é que acha que falhou ou está a falhar nesta governação? O que está a falhar é que há um problema. Não há aqui a reforma nas instituições do Estado. Todas as instituições do Estado funcionam como fosse o Partido Frelimo. Eu começaria... Mas é uma reforma do aparelho, no aparelho do Estado que está a decorrer agora? Não está a funcionar. E eu começaria por dizer, o governo decidiu colocar os representantes do Estado, por exemplo, nos municípios. Isto diminuir, portanto, a autonomia. Os municípios fazem parte da descentralização da administração do Estado. Mas, ao contrário, o próprio Estado coloca funcionários que representam o Estado dentro dos governos eleitos. Está a falar dos administradores municipais. Exatamente. Isto, de facto, é a má governação. Se os municípios fazem parte da descentralização da administração do Estado, por que o Estado, de novo, coloca ainda elementos do Estado para controlar os municípios? 2. Há uma ordem expressa em todas as instituições do Estado. Os professores, os enfermeiros, os médicos, todos eles são obrigados a serem membros do Partido Frelimo. O profissionalismo nas instituições do Estado já não existe. Em todas as instituições do Estado existem células do Partido Frelimo, como estivéssemos em 1975. Isto é a má governação. Isto é desencorajar o profissionalismo. É regressar para trás. A justiça em si está comandada pela própria Frelimo. Jeremias, você pode praticar crime hoje, mas se no dia seguinte aplicar e, portanto, preencher a ficha para ser membro do Partido do Frelimo, você deixa de ir para o tribunal. E, portanto, a própria economia, a burocracia, muitos estrangeiros que poderiam vir investir. Ninguém pode investir num país onde não há segurança em termos de funcionamento. Mas alguns indicadores deste governo mostram que há uma estabilidade económica. Os principais indicadores económicos mostram que há um crescimento económico, há um controle relativo na questão da inflação.
o nível de investimentos que entram no país está a subir, contraria um pouco aquilo que está a dizer. Estou a contrariar. Olha, as pessoas não podem fazer a avaliação com a produção de mosal que está aqui em Boane. As pessoas não podem fazer a avaliação da economia só através de gás de Pande ou as areias pesadas do MoMA. Esses 3 empreendimentos. É preciso fazer a avaliação da vida econômica de um país com o crescimento ou a maioria, portanto, do poder de compra das populações. As pessoas devem sentir um moçambicano que há 3 anos conseguia estudar o seu filho, hoje não consegue. Portanto, os indicativos, quando estamos a falar do desenvolvimento econômico, alguém pode fazer comparação com o tempo da guerra e hoje pode haver um pouco de crescimento. Mas esse crescimento deve refletir a melhoria na vida da população, melhorar o poder de compra das populações e criar riqueza para as populações. Não em termos de macroeconômico, em termos de que há anos, há 20 anos atrás, havia bichas, hoje já não, com certeza, hoje não há bichas, mas eu comercializar. Veja lá, as nossas mães, se houvesse o crescimento econômico, as nossas mães, Xanganas, Rongas, não estariam sempre na fronteira da África do Sul, indo carregar, portanto, até ovos, carregar repolhos, carregar farinha, carregar até cenouras, tomates, tudo que se consome aqui provém da África do Sul. Mas temos aqui, portanto, as baixas do Limpopo, as baixas, portanto, de Moamba. Por que as pessoas não estão a produzir? Isso significa, de facto, que não é o crescimento da economia. Muito bem. Acompanhou certamente o que aconteceu aqui em Maputo, no dia 5 de fevereiro, e depois, subsequentemente, em algumas regiões do país. Que análise é que faz daquilo que aconteceu aqui? Bom, é o crescimento do povo de Moçambique. Sabe, não é, digamos, a cultura do povo moçambicano. O povo moçambicano, sinceramente, com todo respeito, é o povo pacífico. Há muitos abusos, atropelos à lei, abusos, matanças e tudo, mas este povo não tem manifestado. E eu digo que é o crescimento e são consequências da democracia. O povo moçambicano começou a entender que, sim senhor, foi a manifestação pacífica para chamar a atenção das pessoas, mas sim o governo deve servir os interesses da própria população. Eu acho que não é estranho. Eu dei o meu presente de maneira como as manifestações foram dirigidas, porque de facto os manifestantes, com a fúria, qualquer carro que aparecesse, bicicleta ou qualquer restaurante em frente, destruíam, e como fosse uma arma, devem dirigir a quem de direito para que a pessoa sinta para poder dialogar, porque se forem dispersas, atingirem pessoas inocentes, o próprio governo passa, portanto, a aparecer como fosse Salvador. Foi mais ou menos que eu, portanto, sei que como o povo moçambicano ainda foi pela primeira vez e acredito que nas próximas vezes que houverem manifestações poderão ser bem organizadas e direcionadas para a quem de direito para esta pessoa poder negociar. Porque as manifestações não são feitas só por fazer para alguém responder ou negociar. Muito bem. De qualquer maneira, a ideia generalizada de que estas manifestações elas transportam um sentimento de descontentamento por parte da população. Embora subsista essa ideia, também há uma outra ideia perturbadora que há, se as pessoas estão descontentes com esta governação, mas não há nenhum indicador de que se inclinem, por exemplo, para a Renamo como uma alternativa. Olha, a Renamo há bastante tempo estaria a governar. E acha que a Renamo é uma alternativa? Com certeza. Jeremias, tem dúvidas até hoje disso? E acha que as pessoas sentem isto? Sentem muito bem. O que é que faz pensar que as pessoas, sobretudo depois destas pessoas sociais que estão a Renamo não quer fazer o aproveitamento. Eu sei que a própria Frelimo pensa que é a Renamo que organizou. Eu ouvi alguns
dirigentes da Frelimo, depois de 5 de fevereiro, que tentaram, portanto, andar nos bairros, nas escolas, tentar perguntar às crianças que há uma mão, portanto, nesta mão externa nisto, e que vocês, as crianças, não podiam ser coagidas. E as crianças responderam diretamente que não havia nenhuma mão, que os nossos pais recebem muito mal e que conhecemos. Nós somos filhos das pessoas, nós é que pagamos muito caro. E Chapa e a governadora, por exemplo, crianças foram mais longe. Portanto, para dizer, em termos, já não é dúvida, em Moçambique que Renamo é uma alternância governativa. Aliás, Renamo já aprovou boa governação. Olhando o que está a se passar na Beira, o que está a se passar em Marromeu, em Angós, Ilha de Moçambique, portanto, e na Cala Porto, os 5 governos da Renamo são os melhores. São os melhores. A questão que ele coloca é, sempre que há fatores de instabilidade, o que ele perguntava era, a Renamo sentiu, por exemplo, desde 5 de fevereiro para cá, que há, digamos, algum crescimento no índice de simpatia que tem, algumas pessoas que se juntam cada vez mais a Renamo? Não é em termos de juntar, é que o pensamento das pessoas, sabe, Jeremias, as manifestações ocorrem lá onde a classe intelectual, até ligada à Frelimo, é aqui onde se chama Frelimo, onde as pessoas abertamente manifestaram e chegaram a dizer que se o Guebuza não consegue, saia e que entre outro. Portanto, isto não foi dito por um membro da Renamo, foi dito por pessoas bem posicionadas. E esse outro, que é a alternativa à Frelimo, sente que é a Renamo? Com certeza, em termos de partidos aqui, portanto, e a Renamo, não há outra, uma força política neste momento, mesmo a seu olhar, quem tem apresentado propostas, quem está a fiscalizar, portanto, o executivo aqui, e quando se chama de democracia em Moçambique, é a corrida entre a Renamo e a Frelimo. Não queremos desprezar os partidos nossos irmãos, mas neste momento, de facto, a oposição, em termos de alternância democrática, Veloso dizia, não há dúvida. Mas não acha que o governo da Frelimo está dentro da própria Frelimo? Não, o que pode acontecer é o que está a acontecer. A Frelimo está dividida, não é? Está dividida, a classe velha, aqueles que ainda pensam que a Frelimo é a dona do país, como aqueles que vão aquilo que acontece com o Marcelo dos Santos, com o Araújo Massinha, que tem ido à Universidade Policial, se pôr, indo dado, portanto, palestra aos polícias dizendo que vocês devem concluir o curso para proteger a Frelimo, porque o país é da Frelimo. Essa classe, de facto, velha, pode, de facto, depois de 1974, está a acontecer. É notório que a Frelimo, neste momento, está dividida, né? Independentemente dos problemas da Frelimo, do seu governo, sente que a Renamo, ao longo destes 3 anos, por exemplo, do governo do Presidente Guebuza, tem emergido com soluções alternativas, já propôs soluções alternativas? Com certeza. Nós não vemos a Renamo a dizer o que é que faria, por exemplo, com a questão da escalada do preço do petróleo. Eu já disse várias vezes. Eu, quando estive na Beira, eu cheguei a dizer, falei como fosse um técnico, como fosse um economista. Eu cheguei a dizer que, apesar do barril que subiu em termos internacionais de petróleo, que não justificava que o combustível subisse em Moçambique. Porque, fazendo matemática, 1 ano atrás, portanto, um metical sofria inflação. Para destrocar $1, você podia comprar $1 por 27 a 28 meticais. Mas hoje compra-se $1 por 25 o máximo. Em termos oficiais no banco está 24,5. O que significa que o metical recuperou-se e não faz sentido que 1 litro, portanto, de combustível chegue a 35, a 36,
como estivemos naquele momento em que o Mitigal não tinha valor. Portanto, essas afirmações são feitas por uma pessoa que conhece exatamente, estava a querer dizer que não havia sentido o aumento, alegando que internacionalmente o combustível subiu. Agora, e respondendo de facto à sua pergunta, se a Renamo sente de facto ser um partido que representa a alternância governativa, é claro, não é por causa de manifestações. Há bastante tempo que a Renamo, de facto, representa os interesses da maioria. E acho que essa maioria está consciente daquilo que é a estratégia da Renamo. Vamos lá olhar, esta semana o barril do petróleo está a 108, atingiu um novo máximo histórico. Os preços da farinha de trigo no mercado internacional continuam a disparar, portanto, isto vai ter mais dia menos dia um efeito aqui ao nível da economia do país. E acha que as pessoas têm consciência do que é que a Renamo faria se fosse governo? Sabem porque a Renamo não é um partido que apareceu hoje. A Renamo, desde que acabou a guerra em 92, a Renamo tem vindo a concorrer. A Renamo tem vindo a fazer campanha. A Renamo tem vindo a explicar o que é que a Renamo faria na justiça, em termos do Estado de Direito. Hoje é uma mistura entre o Estado e a Frelimo. O que é que a Renamo faria no turismo, nas pescas, na agricultura? Por exemplo, eu tenho vindo a falar por várias vezes. Mesmo no tempo colonial, a economia de Moçambique nunca se orientou. Moçambique nunca foi um país industrializado. Moçambique sempre foi um país, a sua economia, que provém da agricultura. Mas não há agricultura, de facto, para ser o motor de desenvolvimento de Moçambique. A Revolução Verde. Pela Frelimo, que está interessada em ver o setor da agricultura, de facto, para ser o motor de desenvolvimento de Moçambique. A Revolução Verde. Não há nada aquilo em uma fantochada. Por exemplo, nós não podemos falar apenas da agricultura familiar. Quando as populações pegam na enxada, tem que haver uma estratégia, tem que haver farmas, fazendas. Portanto, aquilo que acontece na África do Sul, aquilo que acontecia no Zimbábue antes de Mugabe de poder mudar das políticas. Portanto, é preciso que o Estado diga concretamente que aposta na agricultura, incentivar a agricultura, e mesmo que haja um investimento direcionado na agricultura, mesmo que a lei da terra que incentive as pessoas para investir na agricultura. O que está são palavras partidárias em termos de propaganda no tempo da campanha. Nós sabemos como a Renamo pode mudar. Por exemplo, Jeremias, acredite, Moçambique é um país rico em termos de recursos naturais. Temos terras que não acabam. Temos água, rios que não acabam. Temos as madeiras que não acabam. 2.800 quilómetros da costa de Moçambique, com produtos marinhos, tudo. O que falta é a liderança. O que falta são as políticas econômicas do mercado próprio, para que os moçambicanos possam se sentir incentivados e poderem produzir. Eu vou lhe dizer uma coisa, Jeremias. Sabe por que Moçambique não há o desenvolvimento? Não pagam nas alfândegas. E são eles que ocupam, portanto, o mercado. E um João ali que paga impostos e tudo, que tem uma pequena indústria e acaba por não ter, portanto, o mercado e acaba por fechar. Isto não é um país que pretende, de facto, produzir e competir com os países da região da África Austral. A questão de fundo disse que ouvia só palavras da parte do Partido Frelimo. O que é que nos garante que da parte da Renamo não são palavras também? A Renamo tem documentos escritos daquilo que é a sua estratégia, a sua visão do país? Sim, temos. Aliás, a Renamo, Jeremias, você não pode falar como estivesse a falar com uma pessoa ou com um partido que chegou ontem. A Renamo, de facto, a Renamo é acreditado por pessoas que estudaram. Hoje posso dizer pessoas, portanto, pessoas intelectuais, acadêmicos, posicionados aqui em Maputo, sabe o que a Renamo pretende fazer. Eu estou a dar a entender que prova de um partido que ainda não governou, muitas das vezes até um partido que nunca governou, não há nem na Europa, nem o Bush nunca tinha dado prova que havia de governar nos primeiros 100 dias de governação. A Renamo não pode ser exigida que dê prova antes de governar. E já demos prova. Parte das pessoas no sentido de que a Renamo é uma incógnita. O
que é diferente daquilo que nós estamos a assistir agora da Frelimo. A Frelimo já governou, a bem ou a mal já governou. Olha, a Frelimo governou depois da independência, destruiu o país. Houve a guerra civil por causa do comunismo, do marxismo, isso e tudo. Até hoje a Frelimo promete, continua a prometer futuro melhor, e por isso todas as crianças, toda a política não tem nenhuma agenda do partido. A Frelimo governa o programa ad hoc, apenas para enganar os 20 milhões de habitantes. É por isso que nós queremos que haja mudança para o governo, ver uma boa governação da Renamo. Se a Renamo não puder governar bem os 5 anos, e vai cair. O que não podemos é haver pessoas que vão para a televisão para tentar fazer análise acerca da competência ou incompetência da Renamo, sem que se dê oportunidade da Renamo para se ver se governa bem ou não. Isto é propaganda barata. Muito bem, a Renamo constitui um governo sombra. Pode não se ver para trabalhar, e eu confesso, por falta de facto de dinheiro, por falta da logística, os nossos ministros do governo de sombra não têm ido para as províncias em bloco para explicarem bem e cada um dentro das suas políticas sectoriais. Mas têm trabalhado, sentimos isto, logo que resolvermos o problema da logística, podiam estar a fazer bem. É claro, sabe, que não é prático até em África, mesmo na Europa, são só os britânicos que têm o sistema de governo de sombra, aquilo que chamam shadow government. Portanto, e nós não estávamos a imitar a eles. É claro, é um modelo nosso. Trata-se de um gabinete. Resultados é que já há resultados, porque são de facto pessoas competentes que trabalham comigo. Por exemplo, quando surge um assunto importante, reunimos também e debatemos, e com pessoas, são pessoas competentes, muitos deles formados também com diplomas da universidade. Né? Mas, por exemplo, não vimos nesta escalada toda do aumento dos preços do combustível no mercado internacional, não vimos nenhum ministro. Não era preciso, Germano, não era. Não era preciso normalmente que fosse o ministro a reagir, mas em tanto partido nós reagimos e continuamos a reagir e a explicar, e portanto as razões, que não havia razão do aumento e tudo, temos feito. É claro, o problema, Jeremias, digo sinceramente, é o problema africano. Em África, meu irmão, um partido, antes de ir para o governo, é considerado como fosse inimigo do executivo. O que está a acontecer em Moçambique é o mesmo que está a acontecer no Zimbábue, Namíbia, mesmo um pouco na África do Sul. Nós sabemos disso. Portanto, só as pessoas vão admirar quando a oposição começa a governar. Mas a Renamo já está a fazer, não só em termos do Parlamento, onde já envergonhamos e a Frelimo com aquelas inconstitucionalidade. É claro, os nossos têm proposto, portanto, projeto de lei, é claro, como somos minoria e a Frelimo não acata, portanto, mas o povo sabe bem ver o papel da Renamo em termos de apresentar aquilo que seria, e de facto, de boa governação neste país. Já não o problema é entre a Frelimo e a Renamo. Uma Quaco aí a aparecer, que a Câmara não é nada, a Renamo e tudo, mas o povo sabe, e por isso nós não estamos preocupados com as críticas que o governo da Frelimo pode nos fazer. A nossa preocupação reside, portanto, nas populações que querem ver a Renamo a governar este país. Mas qual é o grau de visibilidade dos membros do governo Sombra? Acho que são pessoas conhecidas? Sim, são. O seu grau de intervenção? Eu posso lhe fornecer amanhã através do nosso assessor da comunicação social, mas Ana pode trazer aqui a lista e vai ver com certeza. Bem, Sr. Presidente, vamos olhar para outras questões relacionadas com a Renamo. Para quando o Congresso da Renamo? Muito que se tem falado deste Congresso, já tem data agendada? Sim. Quando é que será? Talvez esclarecer que o 5º Congresso, estava planificado para no ano passado, porque nós todos os partidos estávamos preocupados, portanto, com as eleições provinciais que estavam agendadas, portanto, para dia 20, se não estou um erro, de dezembro. Portanto, um pouco da logística que nós tínhamos, o Conselho Nacional deliberou adiar o Congresso para priorizar, portanto, a realização das eleições provinciais. Portanto, não foram realizadas as eleições provinciais. Então, de novo, o nosso Conselho Nacional deliberou que, portanto, em julho este ano, vamos poder realizar o 5º Congresso na província, portanto, de Nampula. Já está definitivamente confirmado? Já está.
Agora mesmo vamos começar, ainda a partir de abril, vamos começar com aquilo que se chama discussões, portanto, as conferências de base nos distritos, províncias, para a seleção através das deliberações, através das discussões, aliás, aquilo que tem acontecido dos delegados ao Congresso, não é? E discutir as próprias políticas e a possibilidade também, porque lá vai-se aprovar também o programa do governo, mas isto tem de ser debatido para as bases, não é? Isto vai começar em abril, maio, por aí. Não é muito pouco tempo para debater questões estratégicas de um partido? Não é muito pouco. 3 meses é suficiente? Com certeza, porque o que são os grupos que vão se espalhando, não é? Nos 128 distritos, não é? Portanto, são vários grupos, não é o único grupo que vai aqui e vai ali para dizer, portanto, são dias suficientes para isso, porque o que há? Começação ao nível do distrito, independentemente dessa realização do grande evento, não é? Das localidades e tudo, portanto, discussões e ideias, portanto, dessa realização do grande evento, não é? Este congresso, na verdade, esperado já há bastante tempo. Em termos práticos, o que é que se espera que saia deste congresso? Muita coisa. Muita coisa. É um congresso na Renamo. É um congresso, não é? É um órgão supremo, portanto, que define todas as estratégias, a eleição, reeleição dos órgãos, inclusive o líder do partido, o Conselho Nacional, Comissão Política, a aprovação dos símbolos, bandeiras e tudo. Aliás, a estratégia toda do partido, se o partido tem que mudar a sua filosofia, tem a ver reforma, portanto, tudo isto, mesmo injetar o sangue novo, os acadêmicos, congressos de qualquer partido, congresso não é exatamente para os membros e a base do partido. Pode-se dizer que este é um congresso de mudança dentro da Renamo? Eu não sei o que entende por mudança, já expliquei que é um congresso de facto uma mudança, para uma revitalização do partido. Com certeza, todos os congressos sempre criam mudanças, todos os congressos, querem estratégias, querem documentos, querem estatutos, querem estratégia, querem filosofia, querem ideologia, querem termos de homens. Portanto, é um congresso de mudança. Normalmente os congressos, e este congresso em particular, espero que não seja diferente, elegem os líderes do partido. Sim. E, consequentemente, penso que nos estatutos da Renamo é assim, aquele que é o candidato da Renamo, portanto, às eleições. O senhor é candidato à liderança do partido? Estou a rir porque está a me perguntar. Portanto, por que não? Sou um dos candidatos? Sou. Eu coloco isto porque o Sr. Presidente, o Sr. Afonso da Câmara já está há vários anos como... Com certeza. Eu já ouvi muitos jornalistas. Eu nunca perdi as eleições. Fui roubado 3 vezes. Um líder, quando perde por perder, o que as pessoas devem ouvir através da STV. Se eu tivesse perdido nas eleições, nas condições da democracia, mesmo que o partido precisasse de mim, eu teria me retirado da liderança, porque estaria a retardar, portanto, o desenvolvimento do partido. Agora, não é o que está a acontecer. O que está a acontecer, sou roubado, todas as pessoas estão convictas. Mas no dia em que o partido de Renamo, de facto, num congresso, eleger um novo candidato, com certeza é aceitável, não é nenhum problema nesse aspecto. A questão de fundo que eu queria colocar era... Seja exatamente concorrer, e se eu vencer, portanto, a liderança do partido, vou continuar e vou ser, nesse caso, o candidato das presidenciais de 2009. Sente que ainda tem uma base suficientemente forte de apoio dentro da Renamo, mesmo depois de ter sido roubado 3 vezes, porque isto é que soa bem. Mas isto é que... Porque se disser, depois de ter perdido, eu estou a dizer, se eu tivesse perdido, não era preciso pressão, porque eu sou democrata. Eu mas teria essas são as palavras. Eu estou a usar as minhas palavras. Mas sim, está a usar, mas eu estou a corrigir, porque alguém pode ver STV e sem perceber bem. Portanto, eu nunca perdi. Agora, respondendo à sua pergunta, sim, senhor, tenho bases de apoio. E tenho muito. Sabe por quê? Até quem faz com que o Jacama continue a ser popular dentro
da Renamo é o próprio comportamento da Frelimo. Porque nas condições de maneira como a Frelimo comporta-se, obriga os membros da Renamo a sentirem 20 vezes se o Dhlakama vale ou não ainda continuar para fazer frente, portanto, aos comunistas da Frelimo. Não. Eu digo isso como moçambicano, não em termos de propaganda. O próprio comportamento da Frelimo, a estratégia da Frelimo de tentar voltar para o Partido Único, pensar nos moldes de governação de 75, isto leva a todos os simpatizantes e membros da Renamo a olhar o Dhlakama como capaz para enfrentar, portanto, a Frelimo. A questão de fundo é, vamos ter eleições gerais em 2009, Sim. próximo ano, e se perder as eleições? Não sei, não posso dizer. A questão de fundo é, como é que encara o seu futuro político? O meu futuro político é brilhante. Sabe, o futuro político do líder não é chegar a... Mas ouça que estou a dizer, só o facto daquilo que está a acontecer em Moçambique, eu estou a lutar para sermos o governo. Mas não estou a lutar para ser presidente enquanto Afonso Dhlakama. Porque se o objetivo fosse isto, eu já teria sido presidente à força, presidente de Moçambique à força, quer ser presidente nos moldes da democracia. E mais, a paz em Moçambique deve-se a nós, quando diz que a liderança avalia-se de facto. É só olhar para o aspecto de Moçambique, todos os problemas, apesar de tudo, a mantermos essa paz. O Dhlakama. Claro que o senhor está na liderança da Renamo há muitos anos e não cede o seu lugar aos outros, como normalmente nós vemos em democracias. Mas eu candidatar, porque nunca perdi. A pessoa, um líder democrata, quando perde, sentir que perde todo o partido, retira-se. Eu ainda não perdi. Por ser democrata, no dia que perder, vou me retirar. Ou cansar. Porque também não quero, e tem que ver muito bem, olha para a democracia em Moçambique. Também nós não estamos para dar a vida do luxo a Frelimo para destruir a Renamo. Como está a acontecer com o Mugabe, que está a acabar com o Tsvangirai. Eu oriento muito bem que a democracia que nós temos está doente. Nós estamos num Estado de Direito em que, de facto, os partidos estão a funcionar como Portugal, como a América, como a França. Aqui funcionamos, de facto, como se estivéssemos ainda na guerra. Imagina uma... Qualquer acadêmico, qualquer jornalista, analise que tipo de democracia que nós temos neste país. Imagina uma Renamo pós-Dhlakama? Assim vai continuar. Como é que tiveste a Renamo? A Renamo está a preparar os seus delfins para garantir com certeza a sua qualquer. Ora, isto é como a família em casa. O mais velho pode estar a trabalhar. Renamo sem Dhlakama também pode sobreviver e trabalhar. O problema é da filosofia. O Dhlakama, quando morrer, o partido tem deliberado com uma estratégia. Sente que a Renamo, nesta altura, tem pessoas preparadas para assumir o seu lugar? Tem. Muitos até. Tem. Tem muitos, mas antigos, novos, todos. Pode dar nomes de alguns? Não é preciso. Isso, tipo, deixa a pergunta, não se faz. E dizer, olha, quem é que vai te substituir? Não se faz tipo dessa pergunta, mas eu quero lhe garantir, Jeremias, a qualquer momento que o Dhlakama deixar de ser líder, as pessoas não podem pensar que a Renamo pode cair. Há pessoas competentes, portanto, pode atrapalhar-se, não pode ser uma pessoa fraca, não pode ceder pressões da Renamo. Mas com esse perfil que descreveu agora, uma pessoa que possa resistir às pressões, existe dentro da Renamo? Existe, há uns jovens bons. Muito bem. Em 2007, em 2008, este ano, pelo menos até 2009 tem que ser realizado de acordo com a última revisão constitucional. Quais são as perspectivas da Renamo para estes pleitos todos? Estamos a trabalhar, estamos no terreno. É claro, a situação é difícil, porque, enfim, sabe que há muita coisa que está a acontecer nas zonas rurais. E, por exemplo, as políticas da Frelimo, esses 10 bilhões, aliás, não são 10, 9 bilhões, que são 9 milhões agora com a nova moeda, que de facto são drenados, são descarregados nos distritos. Paraquara, por exemplo, tem 17 mil habitantes, mas Massinga tem 150 mil habitantes e recebe a mesma importância. Portanto, isto não tem nada a ver com desenvolvimento, é mais para reativar as bases do Partido Frelimo,
que desapareceram com a guerra civil. Nós sabemos muito bem. É o nosso dinheiro que está sendo usado. Mas mesmo assim, a Frelimo está a tentar corromper, portanto, as populações, tentar distribuir, e nós estamos a dizer às populações que vocês não precisam de receber dinheiro do Partido Frelimo. Mas já que a Frelimo está a praticar, dissemos às populações comam, recebam, porque é o dinheiro dos vossos impostos. Para dizer que nós estamos a trabalhar as nossas políticas, esses eventos, começando antes, estávamos preparados, portanto, as provinciais. Até agora, estamos a exigir, por 15 de março, aliás, em 15 de janeiro, queria dizer, que vai terminar agora em março, no ano, a Frelimo, para não licenciar. Eu tenho provas. Já falei com várias brigadistas, dizer, Sr. Presidente, somos ditos para não licenciarmos muita gente, sobretudo em algumas zonas suspeitas de licenciamento com atualização, porque não há nenhum recenseamento. E, portanto, a Presidência da República, pois que cabe a ele a indicar, portanto, a data efetivamente para... Estamos, e eu estou um bocadinho atrapalhado porque, sabe, em termos de mandato, e os presidentes das autarquias tomaram posse, portanto, que as eleições tomem lugar, portanto, em janeiro, no tempo chuvoso. E por isso gostaríamos, portanto, de uma negociação, como temos feito, e arnamos, portanto, com o Governo, ou através do Parlamento, que haja, portanto, uma emenda que permita que as eleições autárquicas tenham lugar em novembro ou outubro deste ano, no tempo seco. Muito bem, a questão que eu coloco, do ponto de vista estratégico, o que é que a RENAMO espera dessas eleições autárquicas? Vamos começar por elas. Esperamos, de facto, que, primeiro, nós... Ganham em 5 municípios nas últimas eleições. E apanhamos. Qual é a ambição desta vez? Portanto, eu não posso dizer... Eu não sou para um de secretário-geral da Frelimo que diz nós vamos ganhar tudo. Aquele descapita. Portanto, nós vamos tentar fazer o máximo. Esta é a estratégia da Frelimo. Qual é a estratégia da Frelimo? De que tudo. A nossa certeza é que as pessoas vão pretender que não sejam só 5 municípios, que estamos preocupados neste momento, Jeremia, porque o Governo até aqui ainda não se pronunciou em aumentar o tal gradualismo. Até agora são 3 novos municípios. E gostaríamos que o Chomera, portanto, na qualidade do Ministro da Administração Estatal, apresentasse a lista, partidos de facto possam saber quais são os novos municípios para prepararmos os nossos candidatos, porque acredito que a Frelimo já conhece os novos, mas não quer divulgá-los agora. Mas que é mau, não é? Qual é a expectativa da RENAMO? O que é que para a RENAMO pode ser um bom resultado nessas eleições autárquicas? Portanto, é ganhar. Não digo ganhar a maioria. É ganhar mais de 5, mesmo que venhamos ganhar 10. A democracia é assim, é preciso crescer. O mal é descermos de 5 para 3, ou para 2, ou para 0. Nós queremos ter mais de 5. Se conseguir 6 municípios já ficará satisfeito. A história é diminuir o outro. Neste momento... provinciais, qual é a expectativa da RENAMO? Sabe que a Frelimo não as quis porque sabia que havia de as perder. A Frelimo fez sondagem secretamente, viu que havia de perder quase todas, inclusive a região sul. Digo sinceramente, nós sabemos disto. E é por isso que a Frelimo sabotou as eleições da administração do Estado. Mas elas terão que ser realizadas até em função... Sim, mas realizada a Frelimo quer ainda ganhar tempo, quer preparar o terreno, sabe? É como fosse um combate. Mas em 2009 vão ter que se realizar essas eleições por força deste ajuste. Nós não estamos a falar de 2009, estamos a falar logo que terminar o recenseamento eleitoral. Porque o recenseamento eleitoral, que foi mal planificado, foi sabotado pela própria Frelimo. Queremos que seja corrigido já e que o Presidente da República marque a nova data no tempo seco. Portanto, ainda este ano, exatamente para 95. Qual é a expectativa da RENAMO nas eleições gerais? E queremos aumentar. Não queremos voltar só para 117 ou para 112, queremos ir mais para isso, não é? Porque queremos ser o governo, mas o governo também com a maioria no Parlamento. Porque se ganharmos as presidenciais só e termos minoria, portanto... O que é que lhe interessa? Ganhar as... Portanto, a convocarmos as eleições antecipadas. Em termos estratégicos para a RENAMO, o que é que lhe interessa? Ganhar as eleições presidenciais ou ganhar as eleições legislativas? Ganhar tudo. Ganhar tudo, porque... Mas se não puder ganhar tudo, o que é que acha que seria um mal menor? Não estou a dizer, não há que dizer mal menor, porque veja lá, se é de facto é para se governar com estabilidade.
É preciso que, de facto, o partido que ganhou com a campanha que se fez, porque se tiver minoria, será obrigado, de facto, o partido, se quiser não querer, se quiser rejeitar negociações, não querer fazer os acordos, portanto, seremos obrigados, portanto, o governo cai, né? Isto é mau. Bem, nas eleições de 2004 houve um elevadíssimo índice de abstenção, portanto, Sim. acima dos 60%. Em função deste ambiente que nós estamos a viver, sobretudo desde finais do ano passado, este ano, passando pelos acontecimentos de 5 de fevereiro, não teme que volte para as questões eleitorais? Estamos a trabalhar muito. Nós entendemos isto, que é um dos problemas, né? Porque em democracia não pode ser meia de dúzia de pessoas irem votar como eleitores e cabe-os pagar-se. Eu sei que há motivos, portanto, que desmotivam os moçambicanos, né? Vamos trabalhar. E não só, portanto, interno das populações que não vão votar. O problema também é um problema artificial, por exemplo, o mau recenseamento. Neste momento estamos a dizer, há milhões e milhões que são excluídos sempre em todos os processos eleitorais em Moçambique, que não vão votar porque foram excluídos, não foram recenseados. E há gente, muitas vezes, que vão votar, mas chegam lá porque os nomes foram retirados através de um ato de informatização ou porque os cadernos foram trocados por Yargué. Portanto, não vamos olhar em termos das pessoas que não vão votar, entanto não votar. A abstenção. Há problemas e por isso estamos preocupados em todos esses problemas, mesmo a própria lei eleitoral. Não é? Estamos preocupados nessas questões todas, porque de facto tenhamos umas eleições, pela primeira vez, eleições em Moçambique, não tem tido credibilidade, não porque a Renamo reivindica. Mas o que a Renamo está a fazer para que não venha a argumentar posteriormente que foi roubado, como disse? Não, diga o que a Renamo está a fazer para que não venha a acontecer o roubo. Não alegar. Alegar é como a linguagem dos jornalistas, não? Alegadamente, como dizem. Então, devia dizer que a Câmara está a fazer o quê para se evitar os roubos. Exato. Estamos a trabalhar, estamos a formar fiscalização de facto, porque não podemos, sabe que Moçambique, a comunidade internacional é que tem financiado. A comunidade internacional não acontece isto. Portanto, há muita coisa que estamos a fazer para se evitar de facto que aconteçam mais roubos do voto. Em termos estratégicos para a Renamo, o que é que seria melhor? Realizar as eleições provinciais separadas das gerais ou realizar em simultâneo? Normalmente é hábito aqui em Moçambique desde 94. Bom, a força maior, nós sempre nos opusemos sempre, portanto não faz sentido porque as provinciais é como fossem, portanto, as legislativas, porque envolve todos os eleitores. Separadas as eleições gerais? Separadas, portanto, das presidenciais legislativas. Mas tem consciência que isto vai acarretar muitos custos? Não, com certeza. A democracia sempre custa custos. Olha, quando o Presidente da República anda com 4, 5 helicópteros, eu já disse várias vezes, sabe quanto que custa por hora um helicóptero? $1.000. $1.000 vezes 4 helicópteros, 4.000 por hora, vezes 8 horas, vezes 45 dias, são milhões. Só a fazer, portanto, a presidência aberta, que não é exatamente a presidência aberta. É política o que fala, porque fala da Frelimo, nunca fala de instituição do Estado. Portanto, há sempre custos. A democracia é sempre, precisa do investimento. Sabe, a advogada da Renamo em Inhambane disse que haveria um derramamento de sangue se da direção da E ele não disse isto. Não disse que haveria derramamento de sangue se há eleições gerais. Este pronunciamento reflete a posição da direção da E ele não disse uma vez vai haver o banho de sangue. Isto não é a estratégia da Renamo. Eu estou aqui, sou presidente da Renamo, é o pensamento dela, é o sentimento dela, depois daquilo que tem acontecido em todas as eleições. Ela é o nível da província, não é o nível nem da Comissão Política, nem foi uma deliberação do Conselho Nacional, nem saiu, portanto, da boca dos secretários do partido, menos mais do próprio presidente. Portanto, é uma estrutura de base, portanto, ao nível de Inhambane, é o sentimento da Renamo. Muito bem, mesmo para terminarmos, uma derradeira pergunta. Absolutamente nada, Jeremias, porque sinto que eu e os meus colegas, desde 1976, investimos muito
um pouco daquilo que nós temos, Jeremias. Se hoje está aqui STV como privado, não Estado, deve ser essa democracia. Há alguém que lutou por essa democracia. Se hoje estamos aqui, gravatas bonitas, sem medo, sem encararmos o problema como aquilo que aconteceu no Quênia, deve-se a este jovem que se chama Afonso Dhlakama. Tenho sofrido pressões para que a gente faça mais do que aquilo que aconteceu no Quênia. Desde 94, cabe-me dizer que não. Portanto, todos os moçambicanos sentem que, de facto, Afonso Dhlakama está a investir. O objetivo não é de ser presidente. Eu já lhe disse que a minha estratégia não é de lutar pela presidência. Mas, entanto, presidente de um partido, de facto, qualquer dia chegar ou não chegar. Mas nunca irei me sentir frustrado em caso de não chegar à presidência, porque o que já fiz, eu sinto, de facto, que trabalhei para o meu povo e continuo a trabalhar para este povo. Mas o seu objetivo não é chegar à presidência, como se explica que 4 vezes consecutivas vai ser candidato, portanto, às eleições presidenciais? Não, estou a responder à sua pergunta. Você disse, se não chegar à presidência, até desistir da política, se irá se sentir frustrado. A resposta é dizer que não, porque o meu objetivo, quando peguei arma contra os comunistas da Frelimo, não era para atingir a presidência, porque se fosse o objetivo já teria sido presidente de Moçambique. Neste alíamos em Roma a negociar durante 2 anos, portanto, de 90 a 92. Muito bem, queria agradecer a sua presença aqui, Sr. Presidente da Abraham. Espero voltá-lo a ver então numa próxima oportunidade.